Olá, meus amores, sejam bem-vindos ao curso aqui de Geografia com o professor Salatiel Cavalcante. Estaremos aqui, nesse período, para mostrar a você que não é difícil resolver a prova da PMPE, tá certo? Estaremos aqui durante todo esse período, mostrando a você o conhecimento que temos da banca e como iremos detonar a banca durante todo esse período. Iremos iniciar a nossa caminhada com conceitos naturais de Pernambuco. Lembre-se, Pernambuco não é algo que nós estudamos cotidianamente lá na escola, não. Nós estamos acostumados a estudar Brasil, Nordeste, mundo. Pernambuco a gente viu pouquinha coisa lá com tia Zezinha. Agora não. Agora nós temos que nos aprofundar. Temos que buscar esse conhecimento, tá certo? E mostraremos a você aí, aluno, parceiro, nessa jornada para a PMPE, que você será capaz de responder aí as 10 questões que a banca colocar para você. Iremos iniciar a caminhada falando sobre clima, vegetação, relevo de Pernambuco. Essa é a nossa parte inicial. E hoje, vamos iniciar com clima de Pernambuco, tá? Vamos começar a trabalhar clima de Pernambuco. Para iniciar clima de Pernambuco, nós temos que buscar um entendimento um pouquinho maior. Clima é um dos temas que eu só consigo compreender Pernambuco se eu entender Brasil. Se não entender Brasil, eu não consigo responder as questões sobre Pernambuco. Então vamos lá. Lá atrás, tia Zezinha falava muito conosco sobre algo chamado massas de ar. Massas de ar. Como as massas de ar atuam? Vejam bem, como o nosso foco aqui é Pernambuco, nós iremos ver a ação das massas de ar sobre o nosso território. E as massas de ar irão ocorrer em 2 momentos, no verão e no inverno. É isso que nós vamos ter que observar. E se você conseguir compreender a ação dessas massas de ar no verão e no inverno, você com certeza irá entender a dinâmica climática que se dá no nosso estado. Tá certo? Pois bem, vamos lá. Observando aqui, não parece, mas isso é Brasil. Na hora da prova, vale tudo, meu amigo. Brasil durante o verão. O que é que caracteriza o verão? Qual é a principal característica do verão? Altas temperaturas. Durante o verão, chove ou é seco? Sua resposta: depende. Durante o verão, chove ou é seco? Sua resposta: depende. Mas com certeza o verão é quente. Por que chove ou é seco? Porque eu posso ter verão chuvoso e posso ter verão seco. O Brasil, por exemplo, apresenta verão chuvoso. Pernambuco apresenta verão chuvoso no sertão. Já a parte oriental do nosso território não chove durante o verão. E essas características nós iremos observar. Vejamos. Nós temos aqui, nós vamos dividir o Brasil administrativamente, politicamente, tá? Região Norte, região Centro-Oeste, região Nordeste, região Sudeste e região Sul, tá? Vamos imaginar que nessa região aqui nós temos uma massa de ar chamada MEC. Massa equatorial continental. Massa equatorial continental. Nós estamos no verão, altas temperaturas. O que é que nós temos aqui na região norte? Um grande espelho d'água, rios volumosos,
uma massa vegetal muito grande que vai evapotranspirar. Então eu tenho os rios evaporando e tenho uma floresta evapotranspirando. Consequência, vapores de água que irão se espalhar por grande parte do território nacional. Observem que esses vapores de água se espalham durante o verão por toda a região norte, por toda a região centro-oeste e, o mais importante para a gente, para essa parte ocidental do Nordeste. Ou seja, o sertão nordestino, durante o verão, está recebendo chuva. Eu gosto de fazer uma menção, quando estamos trabalhando com isso, ao Luiz Gonzaga e a sua música A Triste Partida. Na música ele fala: setembro passou, outubro, novembro, já estamos em dezembro, meu Deus, que é de nós? Assim fala o pobre do seco Nordeste, com medo da peste, da fome feroz. Apela para março, ou seja, o sertanejo ele começa a pedir chuva nos meses que corresponderá à estação do verão até o outono. E por que isso acontece? Porque a MEC, ela se inicia, ela atua num território brasileiro no verão. Região norte, região centro-oeste, tá? Sertão nordestino. Além dessa massa de ar, nós teremos um outro elemento, a chamada ZCIT, Zona de Convergência Intertropical. A ZCIT, Zona de Convergência Intertropical, ela atuará na estação do verão e atuará também no outono. Isso explica o trecho da música que fala em verão, outono para o sertanejo. Nós que estamos aqui na área metropolitana, na parte leste do território pernambucano, nós não percebemos essa incidência pluviométrica nessa estação. Não faz parte da nossa incidência pluviométrica, tá? Vocês vão ver que depois é que nós iremos perceber essa influência pluviométrica. Vamos lá. Então, nós teremos aqui uma outra massa de ar, a massa tropical atlântica, tá? Atlântica, que irá atuar no verão nessa parte aqui da região sudeste. Existirá também uma outra massa de ar aqui, chamada de MEA, massa equatorial atlântica, que irá atuar na parte norte do Nordeste e que irá atuar também em Fernando de Noronha. Ou seja, nós temos aqui, durante o verão, os elementos climáticos que irão atuar no Brasil. A MEC, a MEA, a ZCIT e a massa tropical atlântica, tá? Esses elementos estão aqui, provocando chuva. Em Fernando de Noronha, além da MEA, que vai provocar chuva também no verão, Fernando de Noronha é afetado também pela ZCIT, ou seja, Pernambuco, durante o verão, outono, é afetado em dois locais. No sertão, com a MEC provocando chuvas de verão, com a ZCIT provocando chuva de verão, outono, e com a MEA em Fernando de Noronha provocando chuvas de verão e a ZCIT provocando chuvas de verão, outono. Ou seja, o clima de Fernando de Noronha é um clima quente, mas o período de chuva de Noronha é diferente de Pernambuco, o litoral. As chuvas que caem em Noronha ocorrem no verão e no outono, por ação desses elementos aqui, tá? Então observem que no verão e no outono, Pernambuco, especificamente Pernambuco, está recebendo chuva
no sertão, por ação da MEC e por ação da ZECIT. Beleza, muda-se a estação, passou-se o tempo da estação. Chegamos no inverno. Qual é a característica do inverno? Queda de temperatura. O inverno é seco ou o inverno é chuvoso? Resposta: depende. Depende de onde você está falando. Exemplo, o sertão nordestino durante o inverno ele é seco. O litoral mata pernambucano recebe um maior volume pluviométrico, tá? E isso é de extrema importância entendermos. No inverno a temperatura cai, se a temperatura cai, o que é que irá ocorrer com a MEC? A MEC ela vai perder força, ela vai diminuir sua ação no território pernambucano. E aí, vamos agora pensar o Brasil não apenas mais no verão, onde nós temos essas ações. Vamos agora pensar o Brasil em relação à massa de ar, mas na estação do inverno. Vamos lá. E aí, esse mecanismo, não é, coloca Pernambuco em situações distintas dependendo da região. Chegamos no inverno, tá? Chegamos no inverno. Estado sempre entendermos analisando o que acontece em todo o estado nacional. Inverno, temperatura baixou, o que é que acontece? A MEC, ela diminui a sua intensidade. Ela passa a atuar apenas na região norte do Brasil. Ela não está mais atuando no Nordeste. Ela deixa de atuar no Nordeste, a MEC. A MEIA, que eu lembro que eu falei para vocês que atuava aqui em Fernando de Noronha, a MEIA, ela vem atuar apenas e tão somente na região norte. Por quê? Estou no inverno, diminui temperatura. Pode observar os meses que correspondem a novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. É uma paz em relação à queimada aqui no Brasil. Não se fala em queimadas nos meses no período de verão, início de outono, não se fala. Mas quando chega o inverno aqui no Brasil, é o terror para qualquer autoridade. Por quê? É nesse exato momento que começam a ocorrer as grandes queimadas no nosso território. E por que é que essas queimadas passam a ocorrer em nosso território justamente no período do verão? Simples, meus amores. A temperatura caiu, a MEC deixa de atuar em grande parte do território, a MEA também dá suporte a esta região norte, abriu-se aqui o que a gente chama vácuo de poder e uma outra massa de ar, a massa polar atlântica, como ela está no inverno, ela ganhou muita energia, ela passa a atuar na região sul do Brasil, na região centro-oeste do Brasil, inclusive na região norte do Brasil, região sudeste do Brasil, e ela vai fazer isso, ela vai contornar essa parte litorânea. A massa tropical atlântica que estava aqui, ela se desloca para essa região aqui, ó, de Pernambuco, do Nordeste, e ela começa a incidir justamente sobre o litoral mata. Ou seja, no verão, nós tínhamos chuva no sertão por ação da MEC e da ZECIT, mas no inverno, essas massas de ar perderam energia. Quem ganhou energia foi a massa polar. Então, o que é que a massa polar faz? Ela é quente e fria, invade o nosso território. Como ela é fria, baixa temperatura demais e também é seca, toda essa região aqui, principalmente o centro-oeste, que é ocupado por uma vegetação arbustiva, essa vegetação ela seca. Essa vegetação secando, eu terei aqui incêndios naturais e artificiais.
não é, provocados pelo homem. E ela vem perturbar a vida da gente, tá? Ela vem perturbar a vida da gente. A massa tropical atlântica e a massa polar atlântica irá provocar aqui o que nós chamamos de chuvas frontais, tá? Irão provocar o que nós chamamos de chuvas frontais. Ou seja, a parte oriental do território pernambucano, tá? A parte oriental do território pernambucano sofre com o choque de duas massas de ar, a massa tropical atlântica e a massa polar atlântica. Além desses dois elementos, massa tropical atlântica, massa polar atlântica, que irão provocar chuvas frontais nessa parte do nosso território, nós temos também esse elemento aqui, as chamadas ondas de leste, tá? Nós temos isso aqui, as chamadas ondas de leste. O sistema ondulatório de leste, não é? Esse ano agora, tá? Ela foi responsável por um volume enorme de chuvas na região metropolitana do Recife e Mata. E como isso ocorreu? O Atlântico, na costa africana, aqueceu, liberou um volume maior de vapores de água, esses vapores foram trazidos, carregados pelos alísios, esses alísios empurraram esse vento muito úmido para dentro do continente e aí você provocou chuvas que em até 24 horas chegou a uma precipitação pluviométrica de aproximadamente 200 milímetros de água, ou seja, algo absurdo em um curto espaço de tempo. Consequência, tragédias, inundações, deslizamento de barreira, tá certo? Isso ocorreu por conta desse sistema ondulatório de leste. Então, revisando rapidinho, no verão, Pernambuco tem chuva? Tem. Tem chuva por ação de quem? MEC e ZECIT. No inverno, Pernambuco tem chuva? Tem. E tem chuva onde? No litoral, Mata. Por ação de quem? Das ondas de leste e da massa tropical atlântica, que vai se chocar com a massa polar atlântica, provocando o que nós chamamos chuvas frontais, tá? Então, aí começa o nosso entendimento sobre esse dinamismo climático que vai ocorrer em Pernambuco. Vamos seguir o jogo da gente, beleza? Vejam só. Agora a cereja do bolo, professor? A cereja do bolo para quem vai estudar Pernambuco. É o mapinha de Pernambuco. Tem que ter a manha do profissional. Se não tiver a manha do profissional, não vai para canto nenhum. Meus amores, vocês estão sendo apresentados a Pernambuco, tá certo? Na hora da prova, não vá fazer com todo esse detalhe para perder tempo não, viu? Não faça não. Na hora da prova, você vem aqui, olha. Vem para cá, vem para cá, vem para cá, pá, faz o detalhezinho aqui, acabou, resolve a questão. Agora, sempre digo a vocês, desenhe Pernambuco. Lembre-se, de boca, só beijo, né? Com os dentes bem escovados e a língua também, porque se o caba não olhar isso, o caba detona, tá? Olha aqui o negócio se soltando por aqui. Né? E testado de Covid ainda por cima, viu? Senão o caba se lasca. Pois bem, temos aqui Pernambuco, o que nós chamamos de litoral mata, o que nós chamamos de agreste e o que nós chamamos de sertão. Pernambuco é sal, sertão, agreste e litoral. Essa divisão que nós fazemos de Pernambuco, essa divisão física de Pernambuco, leva em consideração algumas estruturas. Exemplo, o litoral mata, o que é que se leva em conta? A grande mata densa e arbórea que nós temos aqui. O agreste, qual é o elemento que causa o que nós chamamos de agreste em Pernambuco? O Planalto da Borborema, essa é a grande faixa que cria isso que nós chamamos de agreste.
E o sertão, não é, é o grande clima semiárido que nós temos. Então, nós vamos observar que cada parte de Pernambuco possui características distintas, marcadas por elementos físicos diferentes. Mas uma coisa que nós não podemos esquecer sobre Pernambuco. Vejam bem, nós falamos sobre massas de ar quase agora. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para isso aqui. Pernambuco está entre o paralelo 7 graus e 15 minutos sul e 9 graus e 27 segundos sul. Ou seja, essa é a nossa localização astronômica, 7 e 9. Ou seja, nós estamos muito próximo da linha do Equador. Muito próximo. Se você imaginar essa parte superior do quadro como a linha do Equador, tá? Vamos imaginar que essa parte superior aqui do quadro fosse a linha do Equador. Pernambuco estaria logo aqui. Qual é a consequência disso? De estarmos tão próximo de uma área como essa? É que Pernambuco é quente no litoral mata, Pernambuco é quente no agreste e Pernambuco é quente no sertão. Pernambuco é quente aqui, Pernambuco é quente aqui, Pernambuco é quente aqui. E é. E o que é que muda o clima? Se Pernambuco é tão quente, quente aqui, quente aqui, quente aqui. O que vai mudar o clima em Pernambuco é isso aqui. Volume pluviométrico. Isso é o que vai definir o clima em Pernambuco. Lembre-se, Pernambuco é quente no litoral mata, Pernambuco é quente no agreste, Pernambuco é quente no sertão. E não tem frio não, é? Claro que tem. Oxi. Mas é quente. Quando a gente pergunta assim, e não vai ter frio não, isso é uma outra coisa que nós vamos ver mais adiante. Ok? Mas a média anual dessas três regiões, a temperatura gira acima dos 20 graus. Aqui eu tenho um volume pluviométrico de mais ou menos 2.000 milímetros ao ano. Essa é a marca pluviométrica das chuvas no litoral mata. Isso é o nosso volume, é muita chuva. Isso aqui nos coloca muito próximo de um volume pluviométrico que ocorre nas regiões equatoriais. No agreste, mais ou menos 1.000 milímetros de chuva anual. É muita água, professor. É muita chuva. Mas a gente já caiu quase pela metade. Observe que há uma redução pluviométrica muito grande entre essas duas regiões. E o sertão? Chove ou não chove? Chove, filhinho. Não cai na besteira dizer assim que no sertão não chove, não. No sertão chove. Qual é o problema do sertão? É que as chuvas são irregulares. Beleza? Entre 450 e 750 milímetros ao ano. Ainda chove menos do que no agreste. E chove no agreste? Chove. Chove no sertão, chove no agreste. Mas observem que ela vai diminuindo à medida que eu me afasto do litoral para o interior. Esse volume pluviométrico ele diminui. E é isso que vai mudar o clima aqui em Pernambuco. É isso que vai mudar. Ou seja, essa área aqui, nós dizemos que o clima ele é quente e úmido. Nós dizemos que ele é quente e úmido. Essa área aqui, nós podemos dizer que ele é quente e subúmido. E nós podemos dizer que essa área aqui, o clima é quente e seco. Ora, lembre-se
que o clima vai determinar a vegetação. Então, à medida que eu mudo essa característica, eu irei mudar também a classificação botânica do nosso estado. Então, quente e úmido, quente e subúmido, quente e seco. Massa, bonitinho. E é só isso? Não, claro que não. Esse concurso, esse ano, terá, em média, 150 mil candidatos fazendo essa prova para PM. Não esqueça, era 28 anos, passou para 30. Aquele pessoal de 2018, muita gente voltou para a briga, que estudou e teve uma nova oportunidade e vem com a faca no dente mordendo. Aí a banca vai perguntar, qual é o clima do sertão? Semiárido. Qualquer Zé Cuíba sabe. E se ele disser assim, ó, o clima do sertão é BSH. Está certo ou está errado? E aí? Qual seria a sua ação se ele pergunta, se ele afirma que o clima do sertão é isso aí? Pois bem, no próximo bloco nós iremos verificar essa classificação climática em Pernambuco, que é a chamada classificação de Köppen. E 90% das questões, quando se fala de clima em Pernambuco, vem baseada nessa classificação de Köppen. E por que se usa essa classificação de Köppen? Porque isso é universal. Porque se tu coloca no mapa tropical úmido, tropical seco, o cara lá no Japão não vai conseguir ler. Mas se tu coloca BSH e isso é uma nomenclatura universal, o cara lá no Japão vai observar que a letra B está dizendo que é um clima quente e seco, com chuvas irregulares. E ele vai entender que essa área aqui é quente e que as chuvas ocorrem de forma não muito boa. Então, é uma linguagem universal e a UPE utiliza isso. Beleza, meus amores? Daqui a pouquinho estamos juntos de novo.